Você tem poder sobre sua mente, mas não sobre eventos externos. Ao compreender isso, você descobrirá onde reside sua verdadeira força. O século XXI é frequentemente descrito como a era da ansiedade, um tempo marcado pela preocupação constante. Isso significa que os desafios que enfrentamos, os problemas que vemos na TV, nos jornais ou nas redes sociais, e até mesmo aqueles compartilhados em conversas entre amigos, nos afetam profundamente. Seria ideal ter um manual para lidar com tudo isso, certo? Temos boas notícias. Embora esses problemas possam parecer novos, na verdade, não são. E sim, há um manual testado pelo tempo que já foi utilizado por muitas pessoas antes de nós. Esse manual é o estoicismo, uma filosofia que surgiu no século III a.C. e foi amplamente praticada ao longo da história. Marco Aurélio, por exemplo, recorreu ao estoicismo após naufragar e perder tudo, e mais tarde, como governante de um império devastado por guerras, fome e uma epidemia mortal conhecida como a peste antonina. Sêneca, outro estoico, usou essa filosofia para resistir a 2 exílios e a várias catástrofes naturais. Epicteto, que passou 30 anos como escravo, também encontrou força no estoicismo. Mesmo figuras históricas como George Washington, nos dias sômbrios da Revolução Americana, e James Stockdale, que sobreviveu a 7 anos de tortura e isolamento como prisioneiro de guerra, se apoiaram nesses ensinamentos. Inúmeras outras pessoas ao longo da história também utilizaram essa sabedoria. As histórias delas estão disponíveis para quem quiser conhecer. Esse manual foi criado para oferecer um guia comprovado ao longo do tempo, capaz de ajudar a curar a ansiedade. Ele está enraizado na sabedoria dos antigos estoicos. E é por isso que, se você está procurando uma solução rápida, este vídeo pode parecer um pouco longo. Recomendo que você o revisite algumas vezes para absorver plenamente o conteúdo. O que é a ansiedade? Sêneca nos aconselha a não nos deixarmos abater antes que a crise realmente chegue. Ele nos lembra que muitas vezes nos atormentamos mais do que deveríamos, antecipando problemas que talvez nunca aconteçam. Temos o hábito de exagerar, de imaginar o pior, de antecipar tristezas. Ansiedade é frequentemente definida como um sentimento de preocupação, nervosismo ou inquietação. Milhões de pessoas ao redor do mundo lutam contra algum tipo de estresse ou ansiedade, sendo que o transtorno de ansiedade generalizada é um dos mais comuns. Sabemos que estamos ansiosos, mas muitas vezes não conseguimos identificar exatamente o porquê. Um dos efeitos da pandemia foi nos forçar a abandonar atividades que antes acreditávamos serem as principais causas de nossa ansiedade. Não precisávamos mais correr para pegar um voo, enfrentar o trânsito caótico ou lidar com pessoas no supermercado ou no metrô. Antes da pandemia, se alguém lhe dissesse que você não teria mais que lidar com essas situações, provavelmente você acreditaria que sua ansiedade diminuiria. Mas na realidade, isso não aconteceu para muitos de nós. Por quê? Porque a ansiedade não tem origem nessas coisas externas. Epicteto disse que o que perturba as pessoas não são os eventos em si, mas sim a maneira como elas os interpretam. Não há nada mais desconfortável do que aquela sensação de vazio no estômago, uma dor que não é física, mas também não é inteiramente mental. Quando nos sentimos assim, devemos parar e respirar. Qual é a fonte desse desconforto? Na verdade, ninguém e nada está fisicamente apertando nosso estômago. Somos nós mesmos que fazemos isso. Os estoicos falaram muito sobre esse tema. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: "Hoje escapei da ansiedade, ou melhor, a descartei, porque estava dentro de mim, em minhas próprias percepções, e não fora." Ele escreveu isso durante uma epidemia, nada menos. Costumamos dizer a nós mesmos que estamos estressados, ansiosos ou preocupados por causa da pressão que nosso chefe exerce, por causa de prazos apertados ou das inúmeras obrigações que temos. Mas quando paramos e analisamos a situação, percebemos que a ansiedade vem de dentro. Somos nós que a criamos. E isso significa que, como Marco Aurélio nos ensinou, podemos descartá-la. Podemos deixar que ela passe, podemos nos curar de nossa ansiedade. Não há dúvida de que a vida de Marco Aurélio estava repleta de motivos para preocupação. Pragas, guerras, catástrofes naturais, crises financeiras, colegas frustrantes, inseguranças pessoais, angústias existenciais e problemas de saúde. Além disso, ele enfrentou a dor de perder 5 filhos. A vida dele foi cheia de estresse e ansiedade, e se tudo tivesse sido fácil para ele,
provavelmente não estaríamos falando sobre ele 2000 anos depois. O historiador Cássio Dio elogiou Marco Aurélio, afirmando que ele perseverou com calma. Cássio disse que Marco não teve a sorte que merecia, pois enfrentou inúmeros problemas durante praticamente todo o seu reinado. Mas por isso mesmo, admiramos ainda mais sua capacidade de sobreviver e preservar o império. Então, como ele conseguiu lidar com todas essas tensões e ansiedades? Ele confiou em seu treinamento estoico. Ele aplicou o que aprendeu estudando as vidas e obras de estoicos que vieram antes dele, como Epicteto, Musônio Rufo e Sêneca, para citar alguns. Ele utilizou 9 remédios estoicos para combater a ansiedade. 1. Dê um nome ao seu monstro. Note esta citação de Marco Aurélio. Sempre defina o que percebemos para traçar seu contorno, para que possamos ver o que realmente é, sua substância despida como um todo não modificada, e chamá-lo pelo seu nome, a própria coisa em seus componentes, aos quais eventualmente retornará. Ele falou sobre como o estresse e a ansiedade eram percepções às quais ele se apegava, monstros de sua própria criação. Ele nos encorajava a penetrar nessas percepções e ver o que elas realmente são. Quando se sentia sobrecarregado, ele olhava para seu manto real roxo e lembrava a si mesmo de que era apenas lã tingida com sangue de moluscos. Quando estava estressado com dinheiro, ele pensava no que o dinheiro realmente proporcionava: jantares finos de frutos do mar, apenas peixe morto; vinhos nobres de alta qualidade, apenas suco de uva. Ele chamava isso de despir a lenda, ou seja, arrancar a máscara do monstro. A ansiedade é avassaladora e ambígua. Pode nos deixar imóveis. Dúvida, incerteza, medo, preocupação, pressão, nervosismo, tudo isso gira dentro de nós, e muitas vezes não sabemos como lidar com isso. A primeira coisa que precisamos fazer é dar um nome a esse sentimento. Como disse Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Marco Aurélio nos lembra de expor as coisas e retirar a lenda que as incrusta. Pensamentos e emoções negativas, se deixados sem controle, comportam-se como feras soltas, prontas para nos atacar. Eles despertam nossos medos, abalam nossas emoções e arruinam nossa semana. O estresse, a ansiedade e a raiva tornam-se crônicos e debilitantes quando persistem e pioram. Eles parecem ser inimigos imbatíveis, a menos que reunamos forças para notá-los, dominá-los e fechar as portas para que não entrem mais. 2. Concentre-se no momento presente. Marco Aurélio disse: não deixe que sua reflexão sobre toda a vida o magoe. Não encha sua mente com todas as coisas ruins que ainda podem acontecer. Mantenha o foco na situação atual. Todos nós sentimos a pressão para fazer mais, para ir a mais lugares, para progredir mais. Somos perseguidos pela preocupação constante de estarmos no lugar errado, fazendo a coisa errada, ou de que há outro lugar melhor onde deveríamos estar. Esse sentimento se manifesta na ansiedade, na culpa, na inveja, no medo e na insegurança. Basicamente na miséria, o exato oposto de estar contente, feliz ou grato de estar presente. Marco Aurélio sabia disso. Por que você acha que ele mencionou o presente e o momento presente mais de 20 vezes em suas meditações? Cada vez que ele diz, não se preocupe com o passado, não se preocupe com o futuro, abrace o que está diante de você agora, ele está nos dizendo para estarmos aqui e agora, e estarmos bem com isso. É um lembrete de que precisamos constantemente. Nossa inquietação, quase cultural, nos priva do dom e da beleza do momento que está diante de nós. Em vez de fazer o que estamos fazendo com toda a nossa atenção, damos a ela apenas uma fração do nosso foco, distraídos por dispositivos e preocupações. E então nos perguntamos por que o tempo voa, por que temos que corrigir erros ou por que nunca nos sentimos satisfeitos. Pare. Faça o que você está fazendo, seja lavando a louça, parado no trânsito ou escrevendo sua tese. Esteja onde você está, seja com seus filhos, em transição de carreira ou no consultório médico. Se não estivermos totalmente presentes, não nos preocupamos apenas com as coisas erradas, mas também falhamos em ver o verdadeiro presente, a vida ao nosso redor. Estar no momento presente, viver totalmente no agora, é a chave para superar a ansiedade. É por isso que o estoicismo, que é essencialmente uma filosofia prática, nos ensina a focar no presente. A ansiedade geralmente surge quando nossa mente se fixa no futuro ou no passado, e esquecer o presente pode nos sobrecarregar com preocupações desnecessárias. 3. Olhe para o seu interior.
No livro As 6 Lições da Pandemia, descrevo um estudo de caso que detalha como a pandemia teve um impacto significativo na nossa saúde mental. Mas em vez de pedir às pessoas que lamentem ou aceitem isso, compartilho como uma abordagem estoica pode nos ajudar a lidar com as coisas de uma maneira diferente. A citação central desse livro é a seguinte: a crise não estraga você tanto quanto expõe o que você é. Na opinião de Marco Aurélio, na maioria das vezes, a vida é externa e incompleta. Passamos a maior parte de nossos dias interagindo com o mundo fora de nós, e nosso corpo, embora seja uma fonte de muitas de nossas sensações, também é externo. Marco Aurélio nos lembra repetidamente de ir para dentro. Ele disse: a verdadeira riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Ele acreditava que a felicidade não estava em coisas externas, mas na nossa percepção e na nossa reação a essas coisas. Esta citação reflete um dos princípios fundamentais do estoicismo. A verdadeira força vem de dentro. Não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar como reagimos a eles. Marco Aurélio e outros estoicos enfatizam a importância de cultivar uma mente forte e resiliente, que possa enfrentar qualquer adversidade sem ser abalada. O estoicismo nos ensina a não sermos escravos das circunstâncias externas, mas a sermos mestres de nossas próprias emoções e pensamentos. Isso não significa ignorar os desafios da vida, mas sim abordá-los com uma mentalidade de aceitação e preparação. Isso é especialmente relevante nos dias de hoje, quando somos constantemente bombardeados por notícias e informações que podem nos deixar ansiosos. Ao olhar para o nosso interior e trabalhar para fortalecer nossa mente, podemos encontrar paz e clareza, mesmo nos momentos mais turbulentos. 4. O momento certo é agora. No estoicismo há uma frase em latim que significa "lembre-se de que você é mortal". A ideia é que devemos lembrar que nossa vida é limitada e que não devemos desperdiçar o tempo que nos resta com preocupações desnecessárias. Marco Aurélio escreve: você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe isso determinar o que você faz e diz. Esse é um dos pensamentos mais importantes do estoicismo. Vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Mas a verdade é que o tempo é um recurso finito e muito precioso. Não devemos procrastinar ou adiar a vida até que tenhamos resolvido todas as nossas preocupações, porque esse momento pode nunca chegar. A ansiedade muitas vezes nos prende ao passado ou nos projeta para um futuro incerto, fazendo-nos esquecer do presente. Ao lembrar que a vida é curta, podemos concentrar nossa atenção no que realmente importa e aproveitar ao máximo cada momento. 5. Evite agir sob impulsos e tendências. Marco Aurélio nos lembra que as coisas que nos causam ansiedade, que nos prendem, geralmente não são reais, mas ilusões criadas pela nossa mente. Ele escreve: sua alma sofre menos se não se prender a todas as suas tensões e ansiedades. Isso significa que devemos evitar agir impulsivamente ou com base em tendências ou pressões externas. Quando sentimos a ansiedade se aproximando, devemos parar e respirar. Não é necessário reagir imediatamente a tudo do que nos incomoda. Precisamos dar um passo atrás, analisar a situação com calma e decidir a melhor maneira de proceder. Este é um dos ensinamentos centrais do estoicismo: a capacidade de controlar nossas reações e não deixar que as emoções nos dominem. Isso não significa suprimir ou ignorar nossas emoções, mas sim reconhecê-las e lidar com elas de maneira racional e ponderada. Ao fazer isso, podemos reduzir significativamente a nossa ansiedade e viver uma vida mais tranquila e equilibrada. 6. O poder da perspectiva. Outra técnica poderosa que os estoicos recomendam é a mudança de perspectiva. Muitas vezes a ansiedade surge porque estamos muito focados em um problema específico e perdemos de vista o quadro geral. Marco Aurélio nos aconselha a elevar-se acima das circunstâncias e olhar para elas de uma perspectiva mais ampla. Isso pode nos ajudar a perceber que o que nos causa ansiedade no momento pode não ser tão importante a longo prazo. Quando nos distanciamos emocionalmente dos nossos problemas, podemos avaliá-los de maneira mais objetiva e encontrar soluções mais eficazes. Essa prática de mudar de perspectiva também nos lembra da nossa pequenez em relação ao universo. Muitas vezes, nossas preocupações parecem enormes e avassaladoras, mas quando as colocamos em perspectiva, percebemos que são apenas uma pequena parte da nossa vida e do mundo como um todo. Isso pode nos ajudar a diminuir a intensidade da ansiedade e a encontrar mais paz interior. 7. Não faça suposições.
Sêneca nos alerta contra o hábito de antecipar problemas e catástrofes que podem nunca acontecer. Ele escreve: "Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade." Quantas vezes você já se preocupou com algo que acabou não acontecendo? A ansiedade muitas vezes surge de suposições e cenários hipotéticos que criamos em nossa mente. Essas suposições raramente são precisas e muitas vezes exageram a realidade. Ao nos treinarmos para não fazer suposições precipitadas e para lidar com os fatos tal como são, podemos reduzir significativamente nossa ansiedade. Isso não significa ignorar os possíveis desafios, mas sim enfrentá-los quando e se eles realmente ocorrerem, em vez de nos preocuparmos com eles antecipadamente. 8. Pratique a gratidão. Marco Aurélio nos lembra constantemente de valorizar o que temos, em vez de lamentar o que não temos. A prática da gratidão é uma ferramenta poderosa contra a ansiedade. Quando nos concentramos nas coisas pelas quais somos gratos, mudamos nosso foco das preocupações e medos para o reconhecimento do que é bom e positivo em nossas vidas. Isso não apenas melhora nosso humor, mas também nos ajuda a ver as situações sob uma luz mais positiva. A gratidão nos permite reconhecer as pequenas alegrias e vitórias do dia a dia, o que pode ser extremamente eficaz para aliviar a ansiedade. Em vez de nos concentrarmos no que está errado ou no que pode dar errado, podemos treinar nossa mente para reconhecer o que está certo e apreciar as coisas boas que temos, por menores que sejam. 9. Aceite o que você não pode controlar. O último, mas talvez o mais importante ensinamento do estoicismo para combater a ansiedade é aceitar o que não podemos controlar. Epicteto nos lembra que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Muitas vezes a ansiedade surge porque tentamos controlar o incontrolável. Nos preocupamos com eventos futuros, com o comportamento de outras pessoas, com resultados que estão além do nosso alcance. Ao aprender a aceitar que algumas coisas simplesmente não estão sob nosso controle, podemos liberar a pressão interna que alimenta a ansiedade. Isso não significa resignação ou passividade, mas sim um reconhecimento sereno dos limites da nossa influência. Devemos focar no que podemos controlar, nossas ações, nossas reações, nossa atitude, e deixar o resto para o universo. Ao fazer isso, encontramos uma paz interior que é resistente às incertezas e desafios da vida. Esses 9 remédios estoicos são ferramentas práticas e poderosas para enfrentar a ansiedade e o estresse do dia a dia. Eles nos ensinam a olhar para dentro, a focar no presente, a mudar nossa perspectiva e a aceitar o que não podemos controlar. Como Marco Aurélio, podemos aprender a lidar com as tensões e preocupações da vida de maneira mais calma e resiliente. O estoicismo não promete uma vida livre de desafios, mas oferece um caminho para enfrentá-los com sabedoria e tranquilidade. Se praticarmos esses princípios regularmente, podemos nos curar da ansiedade e viver uma vida mais plena e equilibrada. Se você curtiu esse conteúdo sobre estoicismo, deixe seu like para ajudar a espalhar essas ideias. E se ainda não está inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.